Casas que tive na vida foram tantas. As casas da minha infância e a casa que mais amei, onde meus filhos brincaram, por onde primeiro andaram, com as próprias mãos derrubei. Não amei apenas uma, nem uma só preferi, com igual amor amei cada casa em que vivi. A primeira casa foi a da Rua da Paz, São Luís. Nela, nascia em 1914 o primeiro filho homem de Maria Aurora e Odilo. Batizado com o nome do pai, passaria a assinar Odilo Costa, filho. Que ele considerava que o nome dele era o mesmo nome do pai. Então, ele dizia que o filho era uma explicação, era um apêndice do nome. Ainda criança, Odilo deixa São Luís com a família e se muda para Teresina. Passa a infância atravessando de canoa Rio Parnaíba, entre a capital piauiense e Timon, no Maranhão, onde morava parte da família. Uma meninice vivida entre natureza e livros. Porque desde muito cedo, antes de escrever no Cidade Verde, que era o jornal de Teresina, antes de se envolver com os poetas, o Odilo já era, na redondeza, ou entre os conhecidos, considerado um menino que ia ser poeta. Ele tinha um lirismo, o Odilo. E aí o meu avô falava, isso eu apurei ouvindo as pessoas, não se forma um poeta, não se educa um poeta, o poeta nasce poeta. Adolescente, ele fez um jornalzinho chamado Cidade Verde, que nós não conhecemos, só temos notícia. Aos 16 anos, eles se mudaram para o Rio de Janeiro, para meu pai fazer faculdade de Direito. Era uma cidade mais amena, era uma cidade da Lapa, né? Que eles se encontravam na Lapa, bebiam, da boemia. É uma cidade do Jaime Ovalle, aquela história que tem coisas dele, de música e, ao mesmo tempo, uma cidade em convulsão, né? Porque tudo acontecia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a caixa de ressonância política do país. O primeiro emprego dele, o Félix Pacheco, que vai dar. Ele vai ser agradecidíssimo ao Félix Pacheco pela vida toda. Em 1930, ele com 16 para 17 anos, novíssimo, chegando no Rio de Janeiro, cobrindo política, né? No Jornal do Comércio. Ao mesmo tempo em que se entrega ao ofício de jornalista, começa a se envolver em política. Em meados da década de 40, conhece e se torna o braço direito de Virgílio Melo Franco, opositor da ditadura de Vargas, e acompanha de perto a fundação da União Democrática Nacional. Seria sua mais importante, mas não única, incursão nos bastidores da política. Ele vai ter funções políticas, vai ter cargos de direção no jornalismo e ele tinha uma pureza e ingenuidade de poeta, como se a vida realmente pudesse ser bela. Solteiro e fazedor de amigos, o jovem poeta e jornalista frequentava os bares da Lapa e convivia com intelectuais no Rio de meados dos anos 30. Nessa época estrearia na literatura, lançando 2 livros, Graça Aranha e Outros Ensaios, e livro de poemas de 35, ambos agraciados pela Academia Brasileira de Letras. Mas a vida de escritor boêmio não duraria muito. Meu pai viu uma moça com porta-bandeira num desfile escolar. Teve uma paixão à primeira vista, disse, vou casar com essa moça. Ela era menina, tinha 16 anos. No primeiro momento foi muito resistente à corte. Depois acabou aceitando, noivaram, casaram, foram padrinhos do casamento deles. Tiveram as bênçãos de Ribeiro Couto, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. E essa bênção foi frutífera. Ela foi uma figura central na vida de meu pai, que tinha ela como único amor, realmente um exemplo de casal, um casal muito unido que eles formaram. Tive uma infância muito feliz, eu acho que parte da minha alegria de vida é dessa infância, e dessa infância que foi feita tanto por ele quanto por minha mãe, não é? Minha mãe era a presença permanente dentro de casa,
mas os dois fizeram com que eu tivesse uma infância de sonho. Era uma pessoa para a família. É o amor da Nazaré aí, pela Nazaré, né, o centro de tudo, mas ter os filhos, né? Filhos deram luz à casa, ele diz aqui, né? Ter os filhos, ter os netos, ouvir choro de criança, ele dizia, ouvir choro de criança em casa, isso era para ele uma marca da vida, uma marca boa da vida. Ela vai ser muito importante porque ela vai realmente constituir essa casa. Meu pai, que tinha uma vida boêmia, vai passar a ter uma casa onde os amigos vão. É essa casa onde as pessoas vão se encontrar e vão estar. Para a felicidade de Odilo, a casa cada vez ficava menor para abrigar tanta gente. Teve com Nazaré 9 filhos: Maria, Odilinho, Pedro, Teresa, Virgílio, Maria Aurora, Antônia, Isaías e Manuel. Com a família morou em diferentes bairros do Rio até chegar a Santa Teresa, onde viveu os momentos mais felizes e também os mais duros de sua vida. Na minha casa a porta sempre esteve escancarada. Em Santa Teresa ela era literalmente aberta, né? Aqui, já quando nós nos mudamos em Santa Teresa, a porta era fechada, mas a gente abria a porta pelo lado de fora. Então, quem quisesse entrava a hora que quisesse. Porque essa casa era uma casa mágica, era uma casa que passava, além que ele criou lá os 8 filhos, era uma casa que passava todo mundo cheia de livros, entendeu? E com arte e com a poesia andando pela casa. Você sentia isso. Era o mundo da poesia, a casa do Odilo. Ele gostava muito de ler poemas dele de noite, para os amigos, para a gente, né? Ele gostava de ler o que ele escrevia para a gente. Agora, tem uma coisa muito presente também na minha infância e adolescência, que foi a convivência com escritores. Eu acho que a literatura ficou muito em mim, assim, por ser amiga do Manuel Bandeira, por exemplo. Ser amiga do Manuel Bandeira não trouxe só para mim a convivência com uma pessoa delicadíssima, com uma pessoa extraordinária. Trouxe para mim também a vontade de conhecer o que aquela pessoa escrevia, o que o Manuel Bandeira escrevia, os poemas do Manuel Bandeira, e assim com outros escritores e jornalistas que frequentavam a nossa casa, políticos, né? Na casa do Odilo que eu conheci o Drummond, na casa do Odilo que eu conheci o Jorge Amado, na casa do Odilo que eu conheci o Guimarães Rosa, na casa do Odilo que eu conheci o Afonso Arinos, porque ele reunia sempre ele tinha no Rio de Janeiro, como grande jornalista, muitos amigos, dava sempre alguns jantares e nós estávamos sempre juntos. Ele não perguntava às pessoas em que elas acreditavam, como condição para que pudessem vir comer à sua mesa. De modo que muitas vezes se estranhava, né? Ô, Odilo, você recebeu aqui fulano, que é um sujeito de direita. Era como se ele dissesse, eu não peço atestado ideológico para os meus amigos. Eles vêm almoçar na minha casa, eles vêm jantar na minha casa porque são meus amigos. Então, nesse sentido é que se diz, né, que ele era um homem de amigos, era um homem de celebração. Ele tinha uma paixão pela vida. Então, celebrar, né, comemorar, sentar junto e conversar e rir, né, é uma marca dele para se sublinhar. O sorriso largo dele, ele tinha um sorriso maravilhoso. E o abraçar que você mencionou, né? Ele era uma pessoa um pouquinho gordinha, e esse envolver do abraço e da gargalhada e da alegria de receber, de encontrar com um amigo, eu acho que eram marcos muito fortes na personalidade dele e na vida dele de todo dia, né? Chegai, senhora,
e a vossa casa em festa como o jardim do mar rebenta em flores. O pátio é miniatura da floresta, há rosas mesmo pelos corredores. Que abundância nas matas e nos rios, nossa quimera que frutificou em filhos, casa, rosa e coração. A poesia ficou de lado por um tempo. Era necessário sustentar a família numerosa, e Odilo cada vez mais se dedicava à vida nas redações. No Diário de Notícias ele passa a exercer uma certa liderança no jornalismo do Rio. A partir daí, ele não vai mais deixar o jornalismo. Ele vai, né, do Jornal do Comércio, vai para outros jornais, até que ele vai também para o Diário de Notícias, né, vai ter um período na Tribuna da Imprensa, até chegar o momento auge, que é do JB, e da reforma do JB, com a condessa, que é a Maurina, a condessa do JB. Meu pai começa convidando o Amílcar de Castro e uma pequena equipe para fazer um núcleo de redação. E desse núcleo vai surgir um jornal e vão surgir aí nomes que vão ser marcantes no jornalismo brasileiro, como Armando Nogueira, Hermano Alves, Araújo Neto. No Rio de Janeiro, principalmente, há uma grande discussão querendo tirar a glória do Odilo de ter feito a reforma do JB. Tem gente que diz que é Eugênio de Freitas, tem gente que diz que é Ferreira Goulart, ou Reinaldo Jardim, o suplemento dominical. Existe um grande debate sobre isso. Eu não tenho dúvida que foi meu pai que fez a reforma do Jornal do Brasil, de jeito nenhum. Ele não tinha dúvida. Todas essas características de inteligência, de uma certa leveza em tratar os temas, em trazer a poesia e a literatura para dentro do jornal, porque no Jornal do Brasil já havia um caderno que tratava de literatura, mas ele trouxe para o próprio primeiro caderno a leveza da literatura, a leveza, por exemplo, de toda a reforma gráfica, né, que são marcos de uma inteligência e de uma competência em lidar com a inteligência brasileira, que eu acho que foi o que meu pai deu de legado a partir do Jornal do Brasil. Depois do Jornal do Brasil, meu pai foi dirigir uma revista chamada Senhor. Nessa revista, ele lança o Zé Guilherme Melchior, Rubem Fonseca, José Sarney. Dessa revista ele sai para dirigir uma revista que era um ícone do jornalismo brasileiro, mas que era de uma pessoa que era adversária política dele, que ele estava muito afastado há muito tempo, que era Chateaubriand. Lá ele faz uma revolução também no Cruzeiro. Ele leva o Ziraldo, que já tinha trabalhado com ele no Jornal do Brasil, para fazer a reforma gráfica do jornal, da revista. Eu me lembro muito do meu pai começando a discutir o projeto da Veja, por exemplo, em São Paulo. Nós moramos por um curto período em São Paulo. Na Veja, ele está na direção e como também no projeto de criação da Veja. Mas logo deu ciumada, não foi o período dele na Veja, no máximo de 5 anos, uma coisa assim. Em 1963, uma tragédia mudaria para sempre a vida daquela família. O assassinato de Odilinho, filho mais velho de Odilo. Aos 18 anos, foi morto em um assalto praticado por meninos de rua em Santa Teresa. O sobrado da Rua Áurea, a casa mais amada, acabou sendo vendido e derrubado anos depois. A gente vivia aqui um momento de tragédia muito grande para a nossa família, né? Meu irmão tinha sido assassinado, minha irmã, que era deficiente, tinha morrido pouco tempo depois do meu irmão. Com esses dois choques, meu pai tem um infarte e então os amigos se reúnem e promovem a nomeação dele para dito cultural em Portugal. Você poder sair da opressão, da presença da tragédia, da tristeza, do luto, e poder viver 2 anos num país onde
você pode fazer novas relações, o sol é diferente, o vento é diferente, tudo é diferente. Eu acho que nos deu um alívio muito grande. Eu acho que esse foi o objetivo do meu pai e da minha mãe. E foi um tempo de conhecer uma outra cultura, conhecer um outro mundo, continuar tendo amigos dentro de casa. Meu pai imediatamente se fez amigo de escritores ou que ele já conhecia ou que ele veio a conhecer lá. Então, lá a nossa casa continuou sendo uma casa aberta, onde os escritores portugueses iam a qualquer momento. Então, ela continuou a ser uma casa que cultivava a inteligência e cultivava a amizade. Amor mais forte que a morte, guarda a casa derrubada como borboleta ou flor de lírio do brejo seca, num breviário guardada, e faz florir alegria na vida continuada, e constrói a nova casa que será também amada. Era um poeta. Significa, ele tinha posto na vida um olho de poeta. As coisas não eram banais, elas tinham uma dimensão que do olhar para fora fazia verso para dentro. Mas, na verdade, ele estreou como poeta em 1935 e só voltou à poesia muitos anos depois, porque ele se comprometeu muito com a atividade jornalística, né? Era um homem que precisava ganhar a vida, uma família grande, de maneira que ele só voltou mesmo à poesia naquela época em que foi a Dito Cultural em Lisboa. E voltou com uma força realmente arrasadora. Os poemas de 35 são poemas de um poeta, sem dúvida, já feito, jovem. Os poemas de depois são os poemas de um poeta, sem dúvida, homem, que tinha passado, naquele momento, por uma vida e tinha sido redespertado para a poesia por uma tragédia. A poesia, essa da retomada tanto tempo depois, tem uma qualidade de testemunho, de desabafo, de grito, de sofrimento, que é a carne da poesia. Eu considero o Odilo um dos maiores sonetistas de toda a língua portuguesa, não é só da literatura brasileira. E é um soneto absolutamente diferente do que eu vi em outros grandes cultores dessa forma. O único poeta que se aproximava do que o Odilo fazia era o Alfonso de Guimarães Filho. Quer dizer, eles tinham uma naturalidade ao escrever o soneto que o que você percebia é que eles se sentiam completamente à vontade dentro de uma prisão. Quer dizer, a prisão da métrica e a prisão da forma. Mas eles se moviam como se aquilo não fosse um cárcere. Porque são sonetos nos quais você não vê a ossatura da forma por debaixo da palavra. Então, essa ressurreição do soneto, forma hiperclássica, de uma maneira nova, que não é nem dizer de uma maneira moderna, o soneto ele usava para regrar a sua emoção. Alguma coisa que talvez viesse a se derramar num poema de verso livre. No soneto ele se obrigava a conter aquela emoção numa forma que é prévia. São aqueles 14 versos organizados daquela maneira, mas que ele usava com a liberdade de quem dá conteúdo à forma, porque o conteúdo é o homem, é esse poeta que é o homem que passou pela vida e que põe naqueles 14 versos essa vida. Depois a qualidade lírica
sem desfibramento, sem amolecimento. Quer dizer, uma lírica viril, né? Apaixonada, de forte emoção, mas sem concessão à banalização dos sentimentos, vamos dizer assim. Ele não era um sentimental, mas era um lírico forte. Ele era um perfeccionista. Então, aquele primeiro poema, ele consertava inúmeras vezes até chegar à perfeição que ele queria, né? E ele adorava ler o que ele escrevia para os amigos. Isso também era por exemplo, se ele acabava de escrever um poema, e ele ligava para os amigos mais perto e lia o poema para os amigos mais perto, né? Então, assim, não tinha hora para sentar, não tinha ordem na mesa, a mesa dele era um caos total e ninguém podia mexer, né? Mas tinha um processo de criação que estava dentro dele e que podia acontecer a qualquer hora e que talvez tivesse algum motivo, né, que a vida trazia para ele naquele momento. Ele não era só um grande poeta, ele tinha uma escrita literária de prosa extraordinária. Na posse dele na academia, ele disse: eu sempre fui, tudo que eu sou na vida é um jornalista. Modéstia, por outro lado, uma afirmação da importância que ele teve na vida jornalística do país, mas a gente pode imaginar, ele treinou a mão para a prosa como jornalista. A prosa dele, não tem a mesma extensão, ele tem deixou pouca coisa escrita em prosa, uma novela curta, que é A Faca e o Rio, e alguns contos, né, que nós publicamos como Histórias da Beira do Rio. O Rio, que marca a infância, que é uma referência à origem, né, à terra, à pequena pátria, né, Maranhão e o Piauí, conduziu essas histórias, mas foram sobretudo os personagens que encarnavam lembranças, né, que fizeram as histórias acontecerem. Ele construía as histórias em torno da graça daqueles personagens, porque realmente ele se apaixonou pelos personagens, né? E com isso foi escrevendo as histórias que compõem um livro de contos também de grande beleza, de grande força. Depois, mais velho, meu pai saiu das redações e eu me lembro muito assim da alegria dele de escrever crônicas. Ele curtia as crônicas com prazer de escolher o assunto da semana, não é? Quando essa crônica era semanal, de ter o humor daquela crônica. E também era muito interessante o seguinte: quando ele não tinha assunto, ele ficava envolvido em outras coisas e não aparecia para assunto, para crônica. Ele adorava publicar os poemas dele. Em 1967, deixa a casa lisboeta e volta com a família ao Rio de Janeiro, de onde não sairia mais. Na década de 70, toma posse na Academia Brasileira de Letras. Nessa época, o coração do poeta volta a falhar. Ele fez uma cirurgia cardíaca de implante de artéria mamária. Quando ele fez, os médicos estimaram a sobrevida dele de 4 anos, ele viveu 8. Então, ele ainda viveu um pouco mais do que a medicina estava esperando que ele vivesse, infelizmente, porque ele morreu realmente muito moço. Os últimos anos da vida dele, ele aproveitou imensamente. Ele era uma pessoa que tinha alegria de viver, então ele podia ter uma crise de angina agora, e daqui a 5 minutos, quando a crise passasse, ele ia conviver com a gente, né, na maior alegria. Eu acho que os últimos anos da vida dele foram marcados por essa vontade de continuar ativo, de continuar presente e de trabalhar o máximo que pudesse, já que ele sabia que ele tinha um tempo de vida limitado. Um dos livros que meu pai deixou
inéditos que nós publicamos postumamente, que se chama Anjos em Terra. Meu pai dizia que ele tinha ilustrado os desenhos de minha mãe com os poemas, porque os desenhos antecederam os poemas. Quando meu pai morreu, ele tinha entregue ao editor o livro Boca da Noite, que foi o último livro de poesia dele. Que já é do final da obra dele. Não é o último poema, tem um poema com esse título, né? Mas onde está prenunciada a morte que se aproximava e resenhada a vida. Esse foi um momento em que ele repassou a vida e não temeu a morte, mas sabia que ela vinha. De repente, eis-me em tudo tão tranquilo, como se a morte já tivesse vindo. Não me ocupa o amanhã para construí-lo, nem me lembra se o ontem não foi lindo. Da cinza não me queixo, pois foi brasa. Entre os livros não sofro solitário. Árvore e filhos deram luz à casa. Tive flores de irmãos no meu calvário. Sinto entre as sombras o invisível rio descer tão lento agora que a canoa para no susto antigo que a povoa. Nem alegria ou dor, calor ou frio. No mundo ponho uns olhos bons de avô. Foi a boca da noite que chegou. Em 20 de agosto de 1979, Odilo falece no Rio em decorrência de uma parada cardíaca. Não morreu como desejava, num sobrado de azulejos em São Luís, mas recebeu a morte com serenidade, da mesma forma com que havia encarado a vida. Mas meu pai foi uma pessoa alegre até o último minuto, né? Meu pai acreditou na vida até o último minuto. Era um homem de uma imensa generosidade, bondade, capacidade de compreensão e de perdão, além do imaginável para nós comuns, né? Aberto e entregue, sem retração, sem disfarce, né? Ele era totalmente visível. Muito difícil limitar, né, uma pessoa que viveu tão próxima, às vezes fora, para além dos limites, né, tradicionais. Ele era sem nenhum exagero, sem nenhum transbordamento, sem nenhuma dramaticidade, né? Mas era um homem ilimitado, em certo sentido. Ele era um homem bom, que viu o lado bom das pessoas, viu o que existia de bom mais do que o que existia de ruim. Viu o que se podia fazer e não o que não se tinha feito. E o Odilo foi uma figura importantíssima na minha vida e na nossa amizade. Foi talvez o maior amigo que eu tenha tido na vida tenha sido o Odilo Costa Filho. Um homem que diante da vida e da morte não julga nem condena, mas perdoa, né? Pode ser uma maneira de dizer, olha, esse homem é raro, esse homem tem nome, e é o Odilo Costa Filho. O que eu vou dizer pode ser uma coisa antiquada. A minha maior realização é a minha casa. É a minha família, é a minha gente, são os meus amigos. Eu sou a soma dos meus amigos. E a minha casa é uma casa assim, uma casa sentimental, pacífica, aberta. Adolescente era palmeira, escrevia de tranças, mas no mel do seu cabelo tal mistério morava que divino a alma desesperada renascia. Era beleza, já não consigo mais. Eu só consegui decorar mesmo a primeira parte e essa última também
que pôs Nossa Senhora do Bom Parto, 9 bocas em torno da nossa mesa e uma sombra perene em nosso quarto. Mas não faz mal não saber de cor não, porque ele está todo dentro da minha alma.